ou desaprova o Ministério Pastoral Feminino. Nós vamos ler de novo o texto introdutório. Leia aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem, o ser humano, na minha tradução, outras traduções do homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os, no plural, abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem. Tenham domínio, tenham no plural, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, de todas as aves em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há folha de vida, e toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era bom. Houve tarde, manhã e sexto dia. Abaixa a sua cabeça, Pai, no nome de Jesus, ministre ao nosso espírito, liberando o nosso espírito para que nosso corpo e nossa alma sejam transformados por Ti. Eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor também amarre todo o poder do diabo e impeça que eles trabalhem contra nós, para que juntos possamos ser abençoados por Ti, no nome do Senhor. Amém. Ok. Dando continuidade, que é a segunda parte desta série, que vai encerrar hoje, nós, quando estamos falando de pastoreio feminino, é importante os irmãos entenderem que o pastoreio feminino, a mulher que vai pastorear, esse termo pastorear não é um termo de pastorear animais, pastorear ovelhas animais mesmo. Esse termo aqui é um termo que está vinculado aos 5 ministérios, que é governar. Então a pergunta é exatamente esta: pode uma mulher governar nesse aspecto? Então, quem estava aqui na semana passada, você já pôde comprovar, já até pelo texto que acabei de ler, que Deus, quando criou o homem e a mulher, deu aos dois o poder de governar. Que depois da queda deles, que eles foram expulsos do jardim do Éden, mas continuaram tendo governo sobre esta terra. E nós aprendemos também um detalhe, estou fazendo uma rápida recapitulação, que na família é diferente um pouco do sistema externo, seja na parte secular ou na parte eclesiástica. No que implica a família, a mulher ela tem uma função diferenciada no que implica no governo. A mulher ela tem que trabalhar na obediência ao seu marido. Por isso que a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Então toda mulher tem que ser submissa ao seu esposo, obedecer ao seu esposo. Agora você só precisa entender que quando a Bíblia disse isso, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho disso, porque os homens parecem que têm um espírito machista tão horrível desde o início, pós-queda, que gostam de humilhar, de denegrir e desfazer da pessoa da mulher, da pessoa feminina. Então nós sabemos, vamos ouvir, você vai ver daqui a pouco como que Jesus pensa em relação a isso, como Deus pensa, mas é importante entender que a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, e o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou e deu a vida por ela. Então, se você está aqui que é esposo,
fique feliz em saber que isso é o mandamento de Deus. Você que é esposa, fique sabendo que é o mandamento de Deus. Então os homens querem que as mulheres sejam submissas a eles, mas parece que eles não querem dar a vida por ela, né? Então nós aprendemos também que o homem, ele é fundação, porque ele é a base da família, e se ele é a base, ele logo é o cabeça. A cabeça é o cobertura, aquele que cobre. E quando a gente falamos de cobre, nós falamos de telhado, que é, ninguém vê fundação, ninguém sabe onde está a fundação aqui, a fundação nem se vê. E ninguém fica apreciando o telhado. Telhado é a última coisa que alguém aprecia. A gente aprecia as paredes, aprecia as portas e as janelas. Então, as paredes de uma casa, as portas e as janelas representam a mulher, representam os filhos. Então, o homem, ele só é homem verdadeiro quando ele é a base da família. E se ele é a base, ele é a cobertura. E se ele cobre a família, ele não quer mostrar que é o bam. Ele quer que a família, que os filhos, que a esposa sejam honradas e sejam reconhecidos. Paulo disse que era melhor não casar. É claro que se o homem não casa, ele fica incompleto. Mas se ele casa também, ele casou com um carro. Porque mulher é igual carro, gasta dinheiro a beça. Vou falar para vocês. Eu, quando dou conselho para os jovens, pensa bem, filho. Porque se você casar, você casou com um carro. E carro, irmãos, é coisa, é prova, carro é prova. Carro você tem que estar sempre botando combustível, tem que estar lavando, tem que estar fazendo manutenção. A esposa, irmãos, é a mesma coisa, irmão. A esposa, você tem que gastar muito dinheirinho com ela. Porque a esposa gosta de se cuidar, não é? A esposa gosta das coisas, gosta de roupa. Eu não sei o que acontece, eu não sei se as mulheres do Ceará aqui é diferente, irmão. Mas as mulheres do Rio de Janeiro, parece que elas são uma centopeia. Como é que são? São o quê? Centopeia, irmãos. Porque, por exemplo, eu tenho acho que sapato mesmo, só tenho 3 pares de sapato. Isso aqui já é sapatênis. As mulheres gostam, parece que vai é casamento de alguém, que é um sapato novo. É um culto especial da igreja, que é um sapato novo. Aí você olha lá, quem não tanto de sapato fica pensando, mas por que ela quer tanto sapato assim, tanto negócio? E bolsa, irmãos. Eu não, graças a Deus, acho que as mulheres do Ceará não gostam de bolsa, né? Olha, e bolsa. Meu Deus do céu. E roupa, por exemplo, eles falam para mim assim: apóstolo, o senhor vai comprar um terno novo na convenção, não vai? Eu falei: para que eu quero um terno novo? Meu terno está novinho, já tem 3 anos, eu uso ele quase uma vez por ano, 2 vezes por ano. Tá bom, irmão, para que outro terno? Mulher não, irmão. Mulher parece que ela usa um vestido hoje, aí vai numa programação, acha que aquele vestido não serve mais, ela quer um outro. Nas mulheres do Ceará não é assim não. A mulher do Ceará não fica querendo um vestido direto, não quer? Eu acho que isso aqui já é coisa de mulher. Então, queridos, aqui, essa rápida palavra que eu já vou voltar para o assunto principal, é para que vocês entendam essa harmonia familiar, em que é tudo simples. Amém? Está fazendo uma festa aí, né? Eu vou pedir que algumas pessoas, vamos ficar mais rápido, vou fazer o seguinte: eu vou dar um texto bíblico e você que vai ler, não precisa ler agora não, só levanta a mão, porque aí você já vai pegar com a Bíblia aberta nesse texto. Aí eu vou dar outra pessoa lendo, porque quando eu vou falar, você já achou o texto, tá bom? Êxodo 15 e 20, quem vai ler? Ok. Juízes, capítulo 4, versículo 4 e 5, quem vai ler? Juízes, capítulo 4, versículo 4 e 15, acho que está, ok. Esther, capítulo 12, versículo 17, quem vai ler? Ok. 1 Reis, capítulo 2, versículo 19, quem vai ler? 1 Reis, capítulo 2, versículo 19, já tem aqui? Ok. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 1, quem vai ler? 2 Crônica, capítulo 9, versículo 1, quem vai ficar com esse texto? Lá atrás, ok. Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 49. Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 49. Quem vai ficar? Ok. Depois a gente faz uma nova rodada de versículos. Então você já deixa a Bíblia aberta aí.
Bom, então nós entendemos que no que diz respeito à família, o homem tem que ser aquele que ampara, mas a mulher tem que ser submissa ao marido. Não que ela não seja submissa em outras áreas, mas precisa entender que nas outras áreas externas, Deus ele não manteve essa questão de que uma mulher não pode governar um homem no mundo secular. Por isso, é tanto que pode, que nós vamos ler uns textos aqui para provar isso para vocês, que nós temos advogadas, nós temos juízas que julgam as causas, são mulheres que governam sobre homens. Nós temos empresárias, nós temos políticas, né, que são mulheres que governam na área política, vereadoras, prefeitas, senadoras, que são mulheres que governam sobre homens, sobre mulheres que governam. E também, como nós estamos focando aqui, é mostrar que assim como nos setores profissionais da vida, também na área eclesiástica, Deus também levanta homens, assim como levanta mulheres para governar outras pessoas. Amém? Então vamos dando entendimento a essa verdade que eu estou lhe explicando, no que implica a história. Vamos para o Antigo Testamento. Então quem achou aí Êxodo 15 e 20? Por favor, fique de pé, que ele vai até você. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Amém. Ela era o que? Profetisa. O que é uma profetisa? Profeta e profetisa no Antigo Testamento eram pessoas que governavam. O profeta era aquele que ele emprestava o ouvido para Deus e a boca para o povo. As pessoas vinham aos profetas porque a maneira em que Deus se manifestava para falar com as pessoas do Antigo Testamento era vinculado primariamente com os profetas. Então, se alguém queria saber qual era a vontade de Deus, ela ia aos profetas pedir ajuda, e esse profeta falava com Deus, Deus falava com ele e ele falava com a pessoa. Então esse título de profeta, como vocês ouviram aqui, que a irmã leu, ou profetisa, era o título para alguém que ia atuar no governo do povo de Deus. Então Miriam era uma mulher que governava naqueles dias junto com seus irmãos. Moisés era como fosse um pastor presidente de um ministério. Seu irmão Arão era o sacerdote. O sacerdote era aquele que emprestava o ouvido para o povo e a boca para Deus, era o intercessor. E Miriam era profetisa. Amém? Estão me acompanhando? É porque uma coisa é as pessoas falarem, outra coisa é elas dar prova bíblica. Então ela governava junto com Moisés. Juízes capítulo 4, versículo 4 e 5. Quem ficou com esse texto? Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidóvia, julgava a Israel naquele tempo e habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém? Observaram bem o texto? Eu estou no Antigo Testamento ainda, hein? Os filhos de Israel iam consultar a Deus com a profetisa Débora, mas ela não foi apenas uma profetisa, ela estava no quadro dos 11 juízes. Juízes eram governantes que posteriormente foram constituídos como reis da nação de Israel. Então eles tinham uma função de rei, não oficializado. E Débora, além de ser uma profetisa, como vocês acompanharam o texto, ela também foi juíza. Ela foi aquela que julgou, que trabalhou, que defendeu a causa de Israel naqueles dias. Podia até parar aqui, não podia, irmãos? Vamos falar a verdade. Não precisa nem entrar no Novo Testamento, mas vamos continuar. Esté capítulo 2, versículo 17. Quem ficou com Esté aí, capítulo 2, versículo 17? Fique de pé aí para possa ler. E o rei
rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém. Pode sentar. Ele fez dela o que, irmãos? Rainha. O que é que uma rainha faz, irmãos? Governa. Está vendo? Já dava até para parar a nossa administração agora, irmãos. Está claro. Eu não sei que parte da cabeça de uns tontos e umas tontas, até de homens que nós admiramos, que são de igreja de referência no mundo, que ficam pregando contra o ministério de governo de uma mulher. Eu não sei onde eles acharam isso. Bom, vamos continuar. 1 Reis, capítulo 12, versículo 19. Esse aqui que eu gosto muito. Então Batseba foi até o rei Salomão, para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la, e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono, e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Amém. Quem era o rei naqueles dias, depois de Davi? O nome dele era Salomão. Agora, nenhum rei, irmãos, se prostra diante de outra pessoa, porque ele é o majoritário da nação. Agora, vocês que acompanharam o texto aí, o que é que esse rei fez com a sua mãe? Ele se prostrou diante dela. Sabe o que ele estava dizendo? Que ela tinha autoridade acima dele e acima de toda a nação de Israel. Eu estou falando de Salomão. Salomão não era machista. Salomão, ele reconhecia quando Deus outorgava autoridades para uma mulher. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui, mulheres. Já vi que a maioria aqui é mulher. Isso não vai fazer de vocês ficar soberbo, arrogante, não, tá? Por favor. Isso aqui é só para vocês entenderem e não confundam isso em casa. Eu já separei bem isso. É só para vocês entenderem que Deus, ele não desaprova o ministério de governo de uma mulher. Não desaprova. É isso que eu queria que vocês entendessem. Mas isso não faz de vocês se sentir superior, não faz de vocês se inclinar pelo feminismo, nada disso, irmãos. Fique na sua humildade. Se Deus te chamou para te usar, oxalá que Deus levante aqui grandes empresárias aqui nessa cidade, que dê prosperidade para você, grandes comerciantes, para homens e para mulheres. Oxalá que Deus levante aqui vereadoras, e quem sabe até prefeita da cidade. A melhor prefeita da minha cidade foi uma mulher chamada Aparecida Parisete, cheia do Espírito Santo de Deus. Não houve antes e nem depois, irmãos, uma governante como aquela mulher. E eu a admiro muito até hoje. Mas vamos continuar aqui. A última aqui é 2 Crônica, capítulo 9, versículo 1. Quem ficou de 2 Crônica, capítulo 9, versículo 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar a Salomão ida com muito grande comitiva de camelo, carregado de especiaria e ouro em abundância, e pedras preciosas. E veio Salomão e falou com ela de tudo que tinha no seu coração. Amém. Essa rainha aí era até uma rainha gentia, irmãos, que ela ouviu falar da grandeza e nobreza do rei Salomão, que foi considerado até os nossos dias como o rei mais próspero de toda a época, de grande nobreza, porque Deus liberou para ele uma sabedoria superior, e ela foi conhecer e saber sobre este estilo e estrutura de governo de Salomão. E ela era uma rainha e era uma mulher. Tudo bem? Então já está bom aqui para o Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, antes de nós lermos Lucas, vamos de novo. Você vai levantar a mão e você vai escolher um versículo para ficar mais rápido. Está vendo? Está muito bom. Nós estamos conseguindo ensinar para vocês com a sua cooperação de uma maneira muito boa. Muito obrigado por você estar nos ajudando.
Quem vai ficar com Atos, capítulo 12, versículo 12? A irmã lá atrás ganhou, a irmã de amarelo. Quem vai ficar com Atos, capítulo 16, versículo 14? A irmã ali já ficou, capítulo 16, irmã, versículo 14, versículo 15. Aí depois a irmã vai pular para o versículo 40, não é ler até o 40, vou repetir. Capítulo 16, a irmã vai ler o versículo 14 e 15 e depois pula para o 40. Outra pessoa vai ler em Atos, capítulo 18, versículo 1, 2 e depois vai pular para o 18. Quem vai ficar? A senhora vai ficar com Atos 16, capítulo 14, 15, depois vai pular para o 40. 40 é bom versículo. Outra pessoa vai ficar com Atos 18, capítulo 18. Quem vai ficar com Atos 18? A irmã lá, muito obrigado, irmã. Versículo 1, versículo 2. Tá, irmã? E depois a irmã pula para o 18. Eu repito isso daqui a pouco. Outra pessoa vai ficar com Romanos, capítulo 1, capítulo 16, quer dizer, Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2. Quem é que vai ficar com Romanos? Obrigado, irmã. Ok, pode repetir você que já leu da outra vez. Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2. Outra pessoa vai ler em Romanos, capítulo 16, versículo 7. Quem vai ler em Romanos, capítulo 16? Obrigado, irmã. Outra pessoa vai ler em Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Quem vai ler em Colossenses? O irmão ali, muito obrigado, irmão. Outra pessoa vai ler em Filemão. Filemão, ele é só versículo, então é o versículo 2 ali, porque ele não tem capítulos. Quem vai ler Filemão? 2? Ok, então está fechado. Então vamos acompanhar uma chave grandiosa dessa série de estudo que eu estou lhe dando. Quem ficou em ler Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 49? Quem ficou em ler Lucas? Então fique de pé, irmã, por gentileza, leia aí, por favor. Lucas, versículos, deixa eu voltar aqui, capítulo 1, versículo 46 ao 49. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na unidade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me consideram bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Amém. Irmãos, eu amo este texto. Porque o diabo, eu não sei porquê, eu acho que é por causa daquela ministração que eu dei para as mulheres nessa semana. Porque o diabo odeia todo mundo, irmãos, mas também odeia muitas mulheres. Ele conseguiu enganar as mulheres e ele se achou agora que era fácil, que a mulher é sexo frágil, então, e a mulher aparentemente, vocês estão me acompanhando, sim ou não? A mulher aparentemente, inclusive por causa disso que a mulher é ridicularizada durante toda a história, aparentemente a mulher agora é mal vista. Por quê? Foi a mulher que destruiu a aliança de Deus com o homem, foi a mulher que fez o que não era para ser feito, ficar conversando, ficar cedendo à tentação do diabo. Então logo, a mulher, ela foi de fato historicamente ridicularizada. Agora, o que esses teólogos e muitos desses homens machistas não sabiam, que Deus, assim como Ele ama o homem, o sexo masculino, Ele ama a mulher também. Se eu fosse vocês, davam um glória, um aleluia. Irmãos, porque Deus, quando olhou, ela estava arrasada, irmãos. Você acha que ela ficou feliz? Fomos expulsas do jardim do Éden, inclusive o marido a cometer um pecado. Que nada, irmãos. Ela ficou muito arrasada. A prova de que ela ficou arrasada, ela estava arrependida. Eu vou lhe falar logo em seguida. Mas independente disso, Deus os perdoou. Eu já disse para vocês que Deus perdoou os dois. Quando o Senhor matou um animal, sacrificou, derramou sangue, sacrifica ser um cordeiro, e vestiu o corpo deles e fez uma roupa de proteção para Adão e Eva. Se Deus fez isso,
prova-se que Deus perdoou. Se Deus sacrificou o animal, que esse animal já representava a pessoa de Jesus, prova de que Deus perdoou. Deus perdoou o pecado e não a consequência. Estão entendendo, sim ou não? Mas Deus olhou, o diabo disse: destruir ela, porque a mulher tem um negócio, eu vou ministrar para os homens um dia aqui, vocês vão saber. A mulher tem um negócio que só nós tínhamos, irmãos, que ela pegou de nós. Chama-se sensibilidade profunda. O homem tem pouca sensibilidade, o homem é muito racional, a mulher tem uma sensibilidade terrível. E o diabo disse: peguei ela. E Deus olhou para ele e disse assim: você não pegou nada, porque é da semente da mulher que eu vou fazer com que a sua cabeça seja pisada. Tem aqui uma irmã que entendeu. Ele podia ter feito outra coisa, não podia? Podia, irmãos. Deus podia ter até criado um outro ser de barro. Podia, irmão, mas ele não fez isso. Ele disse: vai ter da semente da mulher, lá em Gênesis, que da semente dela vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. Aí agora esse texto aqui eu gosto dele por quê? Porque agora no Novo Testamento é a porta aberta para que Deus viesse cumprir tudo aquilo que o diabo tentou destruir. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que assim como o diabo se levantou para destruir as mulheres, ele se levantava para honrar as mulheres. E ela sabia disso. Ela disse: agora todos, olha o termo delas, me chamarão bem-aventurada. Ela reconheceu que ela não era digna. Ela foi humilde o bastante para entender que as mulheres daqui sejam humildes igual Maria. No entanto, Deus estava dizendo: o diabo veio para te detonar, o diabo veio para te humilhar, mas eu, Senhor, assim como eu amo os homens, eu amo as mulheres, eu vou te levantar e vou te honrar. E todos vão saber que partiu de você o nascimento do filho da promessa, e ele vai nascer de forma sobrenatural, gloriosa e magnífica. Todos vocês são muito especiais. Homens, vocês são a aliança principal de Deus. Mas a mulher é a restauração, a aliança de Deus na terra. O diabo usou a mulher para destruir o homem, mas Deus usou a mulher para levantar um homem chamado Jesus. Eu não sei se você está com a mão solta aí, mas se tiver, dê um aplauso ao Senhor por isso. E não houve ninguém mais do que Jesus, irmão. Vocês querem ver uma coisa? No Novo Testamento, já durante a história oriental já era complicado. Eu falei isso na semana passada. Então, um rabino, como Jesus era chamado, rabino, mestre, Jesus foi considerado uma pessoa de destaque, uma pessoa de nobreza. Jesus só começou o ministério dele com 30 anos, porque isso era considerado então a idade adulta para poder dar instruções. Antes dos 30 anos ninguém podia entrar na categoria de ensinador. E Jesus começou o seu ministério dessa forma. Mas eles ficavam ridicularizados com a pessoa de Jesus. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa, você está me ouvindo bem? Gostaria que essa igreja estivesse cheia de homem para me ouvir agora. Jesus foi o maior defensor das mulheres, irmãos. Foi, irmãos. Foi, irmãos. O maior defensor. Um dia, pegaram uma mulher em adultério e jogaram os pés dele. Ele estava abaixado. E por que não levaram o homem também? Já que todos os dois estavam em adultério. Então todos os dois tinham que ser apedrejados. Por que só pegou a mulher? E Jesus então olhou para eles, e ela já chorando, porque ela ia morrer, ia ser apedrejada. Jesus olhou: você está aí me acompanhando? E você que está aí também me acompanhando na internet, ouça isso. Jesus falou assim: Satanás, você de novo querendo detonar as mulheres, né? Mas eu sou aquele que defende os homens, mas também defendo as mulheres. Quem não tem pecado aí, atira a primeira pedra. Quem não tem, atira. Quero ver vocês, homens machistas que estão aqui. Por que não trouxe um homem também? Só porque só quer humilhar ela. E a mulher estava arrependida. Mas ele não poupou o pecado dela, não. Preste atenção. Mas ele defendeu ela. E quando defendeu, ele olhou para ela e disse assim: cadê os seus acusadores? Não disse ninguém, porque todo mundo foi largando as pedras e foi tudo vazando.
eu também não te condeno. Vai e não peque mais, não fique apontando não. Mas você precisa saber que o Deus Todo-Poderoso, Ele ama os homens, mas ama também as mulheres. Protege os homens, mas protege também as mulheres. E não ficou só nisso aí não, irmãos. É porque a hora já praticamente já foi embora. A gente tem que terminar. E eu não vou continuar esse semana que vem não. Quero dar um outro tempo para vocês. Você está aí? Sabe quando, eu vou lembrar uma outra história aqui, entre tantas que Jesus fez, foi quando ele estava com discípulos. Os samaritanos não se davam, já com um problema político antigo, cultural. Então os judeus e os samaritanos se odiavam, não gostavam. Era uma briga religiosa. E se tinha uma coisa que o homem não podia fazer, é ficar conversando, um homem, principalmente um rabino, não podia ficar conversando com uma mulher sozinho. Isso no Oriente, irmãos, era um pecado, era uma gravidade, não podia. E piorou se fosse com uma outra pessoa que não fosse judia. Já não podia com uma judia, muito mais com uma samaritana. Aí a Bíblia diz assim, ó, e era necessário passar o Samaria, porque ali havia uma mulher que ela não podia pegar água de manhã porque ela tinha uma vida meio suja, era uma mulher que tinha envolvimento irregular moralmente, e as donzelas não queriam ela lá, então ela ia só mais tarde, então o sol estava muito quente aquela hora. Jesus tinha mandado os discípulos sair, ó, qualquer um já ia dizer que Jesus estava em pecado, ó, vocês vão lá comprar comida, e foi lá perto do poço de Jacó. Quem estava no poço? Jesus não sabia que a mulher estava lá, irmãos. Quando os discípulos chegaram, a Bíblia diz que eles ficaram olhando, mas imagine como é que aqueles discípulos começaram a murmurar de Jesus. Judas, então, nem calculo, né? Porque Jesus não podia estar dando atenção para uma mulher, irmãos, estava errado. Mas ele disse, está errado para quem? Para vocês? Porque para Deus, Ele sempre vai honrar uma mulher como Ele honra um homem. Pode dar glória a Deus mesmo. Eu sei que a cultura tem massacrado as mulheres, mas Jesus veio para defender as mulheres, irmãos. E eles ficaram assim, olharam assim. Jesus olhou para ele, depois que ela viu ele, a mulher samaritana, daqui a pouco sai a mulher samaritana, deixa até a água lá, e vai embora. Aí eles, você está com alguma fome? Quer comer alguma coisa? Jesus disse, a comida que eu tenho para comer, vocês não têm para me dar, porque a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Os olhos de vocês estão com esses olhos religiosos, esses olhos críticos. Dá para você olhar o campo que está branco para a ceifa. Eu vim para salvar as pessoas, eu vim para honrar as pessoas, eu não vim para condenar as pessoas, eu não vim para humilhar as pessoas, seja ela criança, seja ela homem, seja ela jovem, seja ela mulher. Eu vim para salvá-las e honrá-las e resgatá-las. Daqui a pouco Jesus olha assim, ó, um montão de samaritano atrás dela, porque ela virou uma líder, irmão, virou uma evangelista, e ela ganhou Samaria para Jesus. Você não está entendendo, aquela mulher samaritana, vadia, prostituta, que Jesus perdoou, e que Jesus não teve vergonha, porque ele veio para honrar as mulheres, foi ela que ganhou os samaritanos para Jesus. Ele dizia, agora já não é mais pela tua fala, mulher, porque agora nós estamos vendo com os nossos olhos. Vocês sabem quem foi a primeira pessoa que Deus deu a missão de anunciar e divulgar a ressurreição de Jesus? Foi Pedro, não foi não. Foi João, o discípulo do coração. Foi não, irmão, lê lá na Bíblia dos Evangelhos. Foi uma mulher, irmãos. Jesus se revelou primeiro para uma mulher e disse, vai lá, avisa aos discípulos e a Pedro que eu estava morto, mas eu ressuscitei. Por que ele não pegou um homem? Porque ele disse, o diabo veio trabalhando desde o Éden para denegrir as mulheres, mas eu estou aqui para honrar as mulheres. E que as mulheres não se sintam superiores aos homens, por favor. Não confunda a honra de Jesus com a sua humildade, com a sua submissão. Amém? Amém.
Ah, sim, vocês pensaram o quê, né? Eu chegava em casa, meu socado para pregar, se eu chegar em casa, as mulheres diziam, quieto! O que foi? Ah, o pastor falou lá, que Jesus me colocou lá em cima. Pronto, e aí capitou. Diga, mais humilde, mais honrado. E uma vez fui tratar de um casal, irmãos, que a mulher era uma prova. Nunca vi uma mulher briguenta como aquela mulher. Era horrível. Mas ela, no gabinete, ele não estava aguentando mais, irmão, porque ele chegava em casa cansado do trabalho, aí a mulher já ficava procurando coisa para encher a cabeça do homem. Mas ela tribulava o homem. Ela se alimentava de briga. Você não conhece mulher assim não, né? Mas aquela mulher se alimentava de briga, parece que gostava. Irmãos, enquanto o homem não perdia o controle e partia para cima dela, ela não sossegava. Mas ele não batia nela não, ele só fazia falar mais bobagem, porque ele era mais passivo. Aí no gabinete, aí ela chorando, eu não quero ser assim, pastor, me ajuda. Falei, vamos fazer o seguinte, você, quando ele chegar em casa, não sei, quando ele chega, eu olho para ele, sinto uma coisa, daqui a pouco eu não aguento. Falei, mano, vou te ajudar. Você sabe mais ou menos na hora que ele chega, você vai encher a boca d'água. Com a boquinha cheia, ele chegou, como é que é? Bota bastante água. Aí, ele chegar, não. Mas pelo menos não brigava, ele não entendeu, porque ela brigava tanto que ele já achou que ela estava ficando meio teleco, né? Aí, eu pedi ela separado, né? Não falei junto com ele, não. Só disse que eu estava orando, que a gente ia vencer essa batalha. Primeiro dia, irmão. Segundo dia, aí ele foi e me procurou. Pastor, Deus está fazendo um milagre em casa. Ela fica de bochecha, mas não briga comigo mais. Falei, aleluia, glória a Deus. Durou 3 dias, no 4º dia estava no gabinete. Ela cuspiu em mim. Ela aguentou, no 4º dia ela ficou. Vocês estão rindo? Relógio. Mas deu para você entender, sim ou não? Mantenha humildade, irmãos, por favor, em nome de Jesus. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Nós não vamos ler os textos não, irmão, cada hora. Bom, vocês me perdoam? Vocês entram na internet depois que a gente vai jogar, né? Para a semana já deve estar na internet. Vocês entram no meu canal. Aí vocês acompanham os textos aqui e leem em casa, porque senão a gente vai sair daqui tarde. Amém? Mas entende? Obrigado pelo carinho de vocês. Não fiquem tristes não. Eu só vou citar, mas ninguém vai ler não, porque já passou do horário. Esse versículo leu por suficiente. Esse texto de Atos 12, por isso que você tiver no caderno, quiser anotar, você que não anotou. Atos 12, a Bíblia fala sobre Maria, mãe de João Marcos. E você que não leu o texto, você vai ver que era a casa onde os irmãos congregavam, porque na igreja primitiva havia os irmãos que ficavam no templo, os irmãos que tinham trabalho nas casas. Depois da perseguição, então, foi nas casas. Então, não era só os apóstolos mais, mas muitos irmãos e irmãs recebiam nomeação para cuidar dos rebanhos nas casas. Segundo, Lídia foi a fundadora da igreja em Filipos, a partir de sua casa. Ela começou o trabalho na casa dela, Paulo não pôde ficar, e ela sozinha, ela manteve o trabalho. E foi exatamente partindo dessa igreja que começou na casa de Lídia, que ela começou como missionária, pastora, era a mesma coisa, porque ela tinha que apacentar, e onde o evangelho entrou na Europa, que está em Atos capítulo 16. Terceiro, Priscila, esposa de Aquila, missionária com o apóstolo Paulo. Todos os dois governavam juntos, Priscila e Aquila. Febe era uma grande pastora, que está em Romanos 16, 1 e 2. Júnias, a evangelista que foi presa por amor a Cristo, está em Romanos 16, 7. Ninfa, uma possível pastora de Laodiceia, Colossenses 4, 15. Ápia, uma possível pastora junto com Filemão, que está em Filemão 2. Agora, na história, queridos, nós temos a pastora Maria Ward Ether.
Ela foi uma influente pastora e evangelista no final do século XVII, nos Estados Unidos. Ela é considerada a avó do pentecostalismo, usada no poder e grandes maravilhas. Naquela época ela foi muito ridicularizada na sociedade, nos jornais, porque os homens não aceitavam de forma alguma que uma mulher podia ser pastora de igreja. Então você vê que a coisa já é antiga, né? Ela também foi uma das pioneiras do ministério feminino em destaque. Pastora e evangelista Aimee McPherson, fundadora da igreja quadrangular, que tem todo mundo, não sei se aqui no Ceará tem alguma dela, mas deve ter, porque ela tem todo mundo. Ela construiu um grande templo no Canadá para 5.000 pessoas, e ela realizava cerca de 5 cultos por domingo, porque ela tinha mais de 20.000 membros na igreja dela. Catherine Kuhlman, uma considerada como a maior evangelista e apóstola da última geração norte-americana. Leia a história dessa grande mulher que carregava uma unção extravagante e extraordinária. Um outro detalhe é que 80%, irmãos, quanto? Ouça isso, 80% dos missionários que estão no campo são mulheres. Irmãos, 80% dos missionários. E o que é um missionário ou uma missionária? É alguém que você manda para um lugar para começar uma igreja ou para estruturar uma igreja. E o que a pessoa faz lá? Tem que governar, tem que apacentar, tem que visitar, ganhar alma, fazer batismo, santa ceia e todo o procedimento normal. E para irmos para o final, a hermenêutica é a arte de interpretação bíblica. E essa interpretação ela é espiritual, histórica, profética e aplicativa. E aí eu queria, a gente não vai ler esses textos por causa do horário, porque eu acho que o que eu já falei é o suficiente. Não vim aqui para fazer debate aberto, nem na internet, eu não quero que ninguém fique postando nada lá. Eu sou contra, se é contra, fica contra para você, porque eu sou a favor. Eu só vim para esclarecer e mostrar meu ponto de vista bíblico, experimental, histórico. Amém? Mas tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, 1 Timóteo, capítulo 12, versículo de 8 a 15, que eles usam esse texto como base para tentar provar que a mulher não pode falar. A Bíblia está dizendo lá, estou usando esse texto aqui, a mulher não pode falar na igreja, a mulher tem que ficar calada, em silêncio. Se ela tiver alguma dúvida, ela tem que falar com o marido em casa. Isso é um fato bíblico? Mas é um fato bíblico histórico, irmãos. Histórico. Porque quando você chega numa região para pregar o Evangelho, você tem que trabalhar um pouco na avaliação cultural daquela região. Porque senão você... É como ir para uma tribo africana. E você tem uma tribo africana que eles foram fazer a Santa Ceia. Lá não tinha pão, não tinha vinho. Então foi coco com água de coco. Se fosse aqui, desviava o povo. Aí, Santa Ceia com coco e água de coco, mas lá não tinha pão nem vinho. Então, a Bíblia trabalha nesses aspectos que a hermenêutica nos ensina. Então, a gente tem que separar realidade cultural. É igual o que aconteceu no histórico. Graças a Deus, aí de 5 anos para cá, a maioria das Assembleias de Deus no Brasil, porque nos Estados Unidos já tinham abolido isso há muito tempo, eles batiam o martelo porque estava escrito que mulher não podia cortar cabelo. Irmãos, eu sou ex-assembleiro. E eu já vi muitas irmãs serem excluídas, ficar 3 meses sem tomar Santa Ceia porque deu uma paradinha no cabelo. Isso era um programa cultural daquela época, eu não vou entrar em detalhes explicativos por causa do horário. Então a gente tem que separar planos culturais. E Paulo, quando ele ia pregar o Evangelho, ele fazia de todo para ganhar os tolos. Tanto é que Paulo uma vez rapou a cabeça. Isso não quer dizer que nós temos que rapar a cabeça para fazer voto. Valnice Milhões não tem uma doida nela. Perdoe, Valnice Milhões, que está na internet, mas você rapou a cabeça. Tem muita gente que faz voto e fica careca. Irmãos, uma mulher careca, irmãos. Um homem careca já dá um jeitinho, né? Porque hoje está tudo careca, tudo caindo o cabelo. Você também, você não? Não. Mas uma mulher careca, não, irmãos. Ela fica tristinha quando fica careca. Então, Paulo fez voto ficar careca. Então vai fazer voto ficar careca, irmãos. Então ali era uma questão cultural.
E naquela, é como você, por exemplo, você vai chegar no país islâmico, estou tentando assimilar para falar melhor, preocupado com o horário. Você vai no país islâmico, você vai chegar lá, vai falar que a mulher tem que falar não sei se chama assim, mas bem sinagoga, um templo islâmico. Não pode, irmãos. Você vai ter que, a mulher lá não pode falar, você vai falar assim, você vai pregar e vai dizer, não, mulheres têm que falar aqui. Lá não pode, porque a cultura, ela é uma cultura muito machista. Então você tem que pregar, mulheres, se você quer saber de alguma coisa, fale com seu marido em casa. Porque o sistema cultural lá era fechado em relação às mulheres. E se vocês que são mais informados pesquisarem, vocês vão ver que o sistema é tão pesado. Eu viajei no Oriente muitas vezes, estive no Egito, em outros lugares lá da Palestina e em outros lugares próximos. Irmãos, as mulheres, um calor terrível. Elas tiram aquele roupão preto, irmãos, que não dá nem para ver o rosto. Tem umas que tem até uma telazinha assim, ó, tudo assim, tudo tapado, porque não pode nem pôr o rosto. Aí eu vou pregar nesse lugar, eu tenho que dizer o quê? Tira essa roupa, tira essa máscara. Eu não, irmão, fique com a máscara. Desde que você se converta a Jesus Cristo, continue com essa máscara. Porque é um sistema cultural da própria nação. Vocês estão entendendo, sim ou não? Agora eu posso chegar aqui e dizer assim, irmãos, se eu tivesse tendo uma Bíblia lá, eu tenho que ensinar isso para eles, por causa da cultura. Aqui eu vou fazer isso, mas a mulher me taca a pedra até de noite, botar veneno na minha casa. Irmã, eu até falou assim, eu posso mesmo. Estão entendendo, sim ou não? Então a gente tem que separar e avaliar as escrituras no que implica com. É igual guardar o sábado. Os adventistas do sétimo dia ensinam que tem que guardar o sábado. Esse dia eu estava ouvindo uma palestra, que sou muito inteligente, e eles estavam falando sobre isso. Você guardaria o sábado, irmão? Ou o domingo? O que é importante para nós? Sábado ou domingo? Quem acha que é domingo, levanta a mão. Quem acha que é sábado? A Bíblia manda guardar qual dia? Sábado. Mas por que a Bíblia disse sábado? A Bíblia disse sábado porque quando eles começaram a organizar o calendário de dias e de semana, esse nome sábado caiu no sétimo dia. Mas o Senhor Deus não está preocupado com sábado. Jesus veio e ensinou. Jesus cumpriu toda a lei. Então Jesus guardou o sábado. Mas ele guardou de forma diferente. Ele guardou em cima da cultura organizada dos dias destacado pela nação como dias de feriado para todos descansarem. Porque isso já era um plano comum de Deus. Trabalha 6 dias, descansa o 7º. Mas esse 7º não é 7º de sábado, é 7º de descanso. Senão tu vai morrer, tu não pode ficar trabalhando sem parar. Isso é uma ética comportamental para que você possa descansar. Estão entendendo? É simples. Então lá no Oriente, principalmente em Israel, o dia de descanso é sábado, mas aqui no Ocidente, o dia de descanso é domingo, irmãos. Deus não está nem aí. Jesus ficou tão aborrecido com a religiosidade deles. Jesus estava a cabeça. Veio uma mulher para ser curada, porque você não volta depois? Aos fariseus, os pastores fariseus de lá. Vem no outro dia, vem logo hoje, sábado, para ser curado. Sábado não é dia disso. Jesus foi lá e disse, levanta, fique curado. Eles ficaram irados. Jesus disse, eu ia deixar essa filha de Abraão ficar presa por esse espírito de enfermidade. Durante todos esses anos, acho que foi 38 anos, foi equivocado, 16, não lembro não. Tantos anos. Porque era sábado. Se o cavalo de vocês, se o boi de vocês cair num buraco no sábado, vocês não vão atirar, vão deixar ele penando lá. Para de ser hipócrita. Porque a questão não era o sábado, era o dia. Deus quer que você descanse, minha irmã, e aproveitar o dia do descanso, em que você não vai estar envolvido lá no seu trabalho, na sua atividade profissional, e você descansa psicologicamente, fisicamente, e descansa na casa de Deus. É simples assim, irmãos. Então a gente tem que aprender a ter uma avaliação bíblica coerente. Está claro para vocês? Agora assim, eu quero guardar o sábado, irmão, não tem problema não, guarda. A Bíblia diz para não comer carne de porco, irmão, carne de porco é bom demais. Não come, irmão.
A Bíblia estava ensinando para não comer, irmãos, porque naquela época ainda não havia um tratamento, porque o porco, se não for bem cozido, se não for, ele libera uma doença que atua no organismo, no cérebro. Eu conheço pessoas que têm problema mental hoje por causa da carne de porco, porque comeu uma carne que não foi bem cozida, não foi bem preparada. Então naquela época, Deus sabendo que ele não tinha entendimento clínico para tratar da alimentação de forma coerente, o Senhor disse, todos os animais que têm esse tipo de pata, Deus chamou de animais imundos, inclusive o porco. Mas quando aprendeu a cozinhar bem o porco e preparar o porco, vamos comer porco, irmãos. Aleluia! Mas não sei, a gente gosta de porco, gosta? Então, irmãos, estão entendendo sim ou não? Então eu estou contando essas rápidas histórias para encerrar aqui, só para você entender que essa questão de proibição da mulher falar era uma questão cultural, e que Paulo teve que respeitar a cultura daquela época, como o corte de cabelo, que era cultural. As mulheres que cortavam os cabelos eram as prostitutas. Então, ele, naquela região de Corinto, então ele disse, então na igreja não pode cortar, porque se cortar ia chamar as irmãs de prostituta. Não sei porque eles complicam a vida, irmãos. Agora eu vou dizer, eu só entrei nesse extrato porque eu concluí. 30, para encerrar, as mulheres na igreja tradicional, elas oram, evangelizam, visitam, aconselham, cantam em grupo, dão aula, pregam, e as mulheres daqui pregam um monte, se deixar elas pregam até a noite toda, já vi isso. Podem ser até pastoras, apóstolos, como é a nossa cobertura. 30% das pastoras da igreja metodista são mulheres. 15,7% da igreja batista tradicional, irmãos, do mundo são mulheres. Amém? Mas então eu só estou fechando isso aqui, irmãos. Semana que vem nós vamos falar de um assunto muito rico para mim. Nós vamos falar sobre onipresença. Diga onipresença. Semana que vem nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, irmãos. E bem animado, porque a chapa vai esquentar aqui. Deus abençoe vocês, eu amo vocês.